Olá, sejam bem-vindos. Mais um encontro nosso, sabadão, para a gente passar o trator sem dó nem piedade. Escolhi um tema muito especial para falar para vocês hoje, na nossa aula. Não deixa de ser uma aula, porque eu vou falar muitas coisas essenciais em relação ao concurso Delegado de Polícia de Minas Gerais. Concurso que foi tão aguardado pelos concurseiros, pelas concurseiras que querem seguir a carreira de delegado de polícia. Vou pedir para vocês mandarem aí um feedback, está tudo ok em relação ao som e em relação à imagem. Senta o dedo no like, porque vale a pena. Aula de milhões. O edital de delegado de polícia de Minas Gerais acabou de ser publicado, acabou de sair do forno, está quentinho e nós precisamos abordar aqui vários aspectos, porque esse concurso, já falo aqui para vocês, desde já, logo de cara, esse concurso é o melhor dos últimos tempos. É o melhor dos últimos tempos em relação ao formato do edital e eu vou explicar para vocês as razões que fazem eu fazer essa afirmativa. É uma oportunidade imperdível. Só vai perder quem realmente é bocó. Porque esse edital tá muito bom. Tá melzinho na chupeta. Porque é muito bom e eu vou explicar. Então vamos lá. Tema da aula: edital de delegado de polícia de Minas Gerais 2024. Coloquei até aqui, ó, a imagem para inspirar vocês, futuros integrantes da Polícia Civil de Minas Gerais. Já pensou que delícia virar delegado, virar delegada, poder ainda comer o pão de queijo, doce de leite? Eita, coisa gostosa, né? Uai, uai, uai. Então vamos lá, vamos analisar esse edital. Bom, para quem não me conhece ainda, porque sempre tem aqui pessoas novas, vou falar rapidinho sobre mim. Meu nome é Tiago Garcia, eu sou delegado de polícia. Sou também, além de delegado de polícia, professor, escritor e palestrante. Além disso, também tenho formações fora do direito. Eu sou psicanalista e tenho pós em neuropsicologia. Já estou lançando aí quase 20 livros meus que eu já publiquei. Um dos últimos foi lançado lá no STJ, em Brasília. Contou até com prefácio escrito pelo ministro Raul. E eu acabei também de receber a medalha Heróis da Revolução de 32, uma das maiores honrarias concedidas pelo Estado de São Paulo. Então, esse é meu breve currículo. Tem mais? Tem mais. Para completar aqui, na minha época de concurseiro, eu consegui 3 feitos raríssimos. Eu fui aprovado para delegado na primeira tentativa, aos 24 anos, e ainda fiquei entre os primeiros colocados na classificação final. Eu já estou há 14 anos, ficando velhinho, mais experiente e inigualável. Treinando concurseiros há 14 anos, com inúmeros alunos da minha mentoria aprovados para delegado de polícia em vários pontos do Brasil, pegando o Brasilzão inteiro aí. Também sou um dos mais seguidos nas redes sociais e eu voltei a fazer um projeto novo para ajudar vocês nos estudos. Projeto de graça, é doação, doação de tempo. Só não aproveita quem é bobo. Eu já comecei novamente a fazer uma nova rodada de aulas espetaculares, de graça, para prova objetiva, para prova escrita, para prova oral, que vai te ajudar com uma didática inimaginável, com uma didática
insuperável. E com essa didática, você vai passar o trator na prova se você assistir às aulas. Professor, quando que são as aulas? São aulas semanais. Ou seja, todo sábado eu estou aqui às 11 da manhã, ao vivo. Professor, e se eu não conseguir ver ao vivo? Depois a gravação fica disponível por uns 5 dias, mais ou menos. Depois sai do ar e só fica disponível para os meus alunos. Então dá tempo de ver. Fechou? Outro recado importante. Quem aí vai fazer a prova de delegado de Minas Gerais? Quem que vai fazer a prova de delegado MG? Eu vou fazer algo surreal para ajudar vocês na preparação para delegado de Minas Gerais, porque é o melhor edital dos últimos tempos. Então eu vou fazer algo para ajudar na aprovação, para bombar a nota, tá bom? Um direcionamento, vai ser muito legal. Então quem quiser participar desse projeto, quem quiser maiores informações sobre esse projeto, eu vou pedir o seguinte: você que vai fazer a prova de delegado Minas Gerais, manda um WhatsApp para mim. Manda um WhatsApp para mim. Dá um print aí, ó. Ou anota no papel agora, ou anota no celular. 011 91 089 9002. 011 91 089 9002. Manda uma mensagem que você vai falar comigo, porque eu atendo pessoalmente vocês, sempre que eu posso. Manda um WhatsApp para mim falando, professor, eu quero fazer parte do projeto de delegado Minas Gerais. E depois eu vou passar mais informações sobre como vai funcionar esse projeto para a gente buscar aprovação em delegado Minas Gerais. Então manda o WhatsApp para você ficar na fila de espera, na lista, porque é uma oportunidade surreal, imperdível. Se você não deixar seu nome lá, você vai perder essa oportunidade. Bom, para pegar realmente vocês, para a gente buscar aprovação. Então você mandou o WhatsApp e você pode também, se você quiser garantir sua presença nessa lista, aqui embaixo do vídeo, na descrição, eu deixei um link da minha comunidade que foi criada especialmente para o concurso de delegado Minas Gerais. Então, manda o WhatsApp, clica embaixo no link aqui do vídeo para você entrar na comunidade de delegado Minas Gerais, para você não ficar de fora do projeto. E para quem não me segue ainda no Instagram, segue lá, Delta Thiago com TH. Segue aqui também no YouTube e vamos passar o trator. Vamos lá. Tema da aula de hoje, aula 13. Já estou há mais de 3 meses, não é? Fazendo aulas para vocês. Então vamos passar o trator sem dó nem piedade. Tema da aula, edital de delegado de polícia de Minas Gerais, 2024. Um dos editais mais aguardados dos últimos tempos. E desde já, novamente, vale a pena repetir. É o melhor edital dos últimos tempos. Sem dúvida nenhuma, e eu vou te explicar por quê. Então você não pode perder esse concurso. Só vai perder quem é muito bocó. Não dá para perder esse concurso. Qual que é o meu conselho para você agora? Um dos primeiros. Pega a sua programação, faça tudo o que você puder para ter foco máximo nesse concurso. Você trabalha, tenta pegar férias. Você tem licença, pega a licença. Se você tinha planejado uma viagem é muito longa, muito extensa, desmarca os compromissos. Tenta dar uma enxugada no seu planejamento. Tenta dar uma enxugada na sua agenda. Delegue coisas que você pode delegar. Deixe para depois coisas que você pode deixar para depois. Busque ajuda, busque auxílios para você conseguir focar o máximo que você puder de tempo e energia nesse concurso de delegado de polícia de Minas Gerais. Porque vale muito a pena. Está realmente
sensacional. Então, siga esse conselho. Mas tem que começar já, imediatamente. Qualquer tempo que você perder pode fazer falta lá na frente. Vamos ter que, se você puder, na medida do possível, aumentar a carga horária. Você que não costumava estudar de domingo, pega um pouquinho no domingo para estudar. É claro que tem que descansar, tem que ter o tempo para descansar, para recarregar as energias. Tem que ter, mas tenta pegar pelo menos um pouquinho, porque é reta final. A guerra está chegando, a guerra já está aí. Então não dá para perder tempo, não dá para ficar chorando as pitangas, não dá para fazer corpo mole. É a hora que o filho chora e a mãe não vê. Quem conseguir trabalhar bem aqui, a questão emocional, psicológica, a questão da mentalidade, quem conseguir trabalhar bem o intangível, com técnicas de controle emocional, quem conseguir trabalhar bem a parte das técnicas de estudo, com técnicas específicas de aumento de pontuação, de planejamento, quem conseguir trabalhar tudo isso vai passar nessa prova. É claro que vai depender da rotina de cada um, vai depender do esforço de cada um, mas se fizer a coisa certa, se a pessoa realmente mergulhar de cabeça, dá sim para tentar passar nessa prova. Sem dúvida nenhuma, tá? É claro que vai depender de cada caso, mas em geral dá sim para tentar fazer essa prova e passar. Garanto isso para vocês, com base na minha experiência já de 14 anos. Bom, então vamos lá. Qual que vai ser a banca? A banca vai ser a FGV. A banca é a FGV. Professor, o que você pode falar sobre a banca? Porque teve essa mudança em relação à banca, comparando com outras provas de delegado Minas. O que dá para falar sobre a banca FGV? Vamos lá. A banca FGV, ela tem como características principais enunciados densos, mais cansativos. Ela gosta de volume. A banca gosta também de apresentar questões em forma de problema. E a FGV tem uma pegada forte de jurisprudência. Isso não quer dizer que ela não cobre lei seca. Cobra lei seca, cobra também doutrina. Ela consegue mesclar essas mulheres que nós estudamos. E ela consegue também ter um destaque especial para jurisprudência. Então, a banca tem mais ou menos aí esse perfil para a gente começar pé direito a nossa aula sobre edital de delegado Minas 2024. Em relação às vagas, o edital diz que são 54. Mas eu coloquei aqui esse mais para ressaltar para você um ponto bem importante. Qual o ponto, professor? O edital é expresso ao falar, dentro do período de validade do concurso, os remanescentes, os aprovados, fora do número de vagas, poderão ser chamados, obviamente de acordo com a conveniência e a oportunidade da administração pública. Essa previsão é bastante relevante, porque tem muitos concursos que ou é para cadastro reserva o concurso, ou depois fica aquela dúvida, e os remanescentes serão ou não serão chamados? Enfim, agora, Delegado Minas 2024 tem previsão expressa. Olha, se você passar fora do número de vagas, há sim possibilidade de você ser chamado. Então, ao que tudo indica, como nós temos sempre uma demanda muito grande em relação aos delegados de polícia, como há uma necessidade constante de vagas que vão surgindo no decorrer do concurso, é muito provável que o Estado chame não apenas 54. É muito provável que chame bem mais. Bom, de acordo com essa previsão do edital. Show? Então há uma boa expectativa para vocês em relação à questão das vagas. Outro ponto que sempre é objeto de questionamentos é a questão da atividade jurídica ou policial. Atividade jurídica ou policial, antigamente, dava para escapar dela. Porque antigamente nem todos os editais de delegado exigiam a prática jurídica. Porém, contudo, agora
com a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, esse requisito passou a ser obrigatório para todos os concursos de delegado de polícia, como uma forma de valorizar a carreira, assim como acontece no Ministério Público e na magistratura, que também tem esse requisito. Professor, atividade policial, como que eu posso comprovar ela? Porque o edital exige 3 anos de atividade jurídica ou policial. O edital de Minas, ao contrário do edital de delegado São Paulo, ele traz esse requisito de atividade policial podendo ser preenchido de forma bastante ampla, porque lá ele aceita todas as polícias. Lá ele aceita Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Federal, PRF, Polícia Penal, Polícia Legislativa. Então, se você é policial, não importa a instituição, você pode usar isso para comprovar o requisito da atividade policial. Já em relação à atividade jurídica, nós temos aquelas formas clássicas de comprovar a atividade jurídica. Formas que são inspiradas na regulamentação do CNJ, que vem sendo adotada aí pelos concursos de delegado de polícia. Então, a forma mais clássica para você comprovar o requisito da atividade jurídica é por meio da advocacia, praticando 5 atos privativos de advogado em causas distintas por ano. Professor, eu não quero advogar, eu não tenho ainda peças suficientes. O que eu posso fazer? Posso comprovar de outras formas a atividade jurídica? Pode. Você pode comprovar, por exemplo, através do exercício da conciliação, da mediação. Você pode comprovar através do exercício de cargo, emprego ou função que exija, de forma preponderante, o emprego de conhecimentos jurídicos. Você pode comprovar esse requisito da atividade jurídica com a função de professor, de professora, de magistério, desde que você tenha que usar os conhecimentos jurídicos de forma preponderante. E uma novidade que não é muito comum nessa parte de comprovação da atividade jurídica, a questão da prestação de serviço voluntário em órgãos públicos. O edital de delegado Minas também prevê isso. Então, se você presta serviços de forma voluntária em órgãos públicos, dê uma olhada no edital, talvez você consiga comprovar esse requisito usando essa sua prática. E outra coisa também que muita gente pediu e que o edital de delegado Minas contemplou foi a possibilidade de comprovar atividade jurídica com pós-graduação. Então, pós-graduação é aceita para comprovação desse requisito. Beleza? Então, aqui, atividade jurídica ou policial é isso. Professor, e quando que eu tenho que comprovar esses requisitos? Quando que eu tenho que comprovar esses requisitos? Vamos lá, você tem que comprovar na posse. Então, se você ainda não preencheu esses requisitos, fica tranquilo, fica tranquila, porque a exigência é só na posse. Vencimento. Quanto que eu vou ganhar, professor? O edital traz o vencimento delegado Minas Gerais é de R$ 14.931,31. Um vencimento muito bom, significativo aí no cenário nacional, tá bom? Comparando com as médias que nós temos por aí, é claro que sempre pode melhorar, sempre é necessário buscar cada vez mais a valorização do cargo de delegado de polícia, mas comparando com muitos concursos que tem por aí, comparando com a média nacional, é sim um vencimento significativo. Bom? O que mais? Etapas do concurso. Vamos lá. Provas de conhecimento. As 3 provas clássicas de delegado de polícia. Prova objetiva, prova escrita e prova oral. Antigamente, também era possível escapar da prova oral, porque nem todos os estados exigiam prova oral. Agora não tem como escapar, porque de acordo com a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis,
a prova oral passa a ser obrigatória em nível nacional para todos os concursos de delegado de polícia. Então aqui não tem o que fazer. É claro que há outras etapas do concurso também, mas as principais são as provas de conhecimento. Em relação ao TAF, isso aqui também é uma notícia boa para quem não curte muito esporte, para quem está mais sedentário. Não vai ter TAF. Não tem o teste de aptidão física. Você não vai ter que correr, não vai ter que saltar, não vai ter que nadar, tá bom? Eu acho que deveria ter. Eu acho que o delegado de polícia deve ter um mínimo de preparação física. Eu sou contra não ter TAF, mas eu sei que para muita gente é uma alegria. De qualquer forma, falando de forma objetiva, é uma coisa a menos para você pensar. Você consegue estudar mais sossegado, porque você não tem outras coisas para se preocupar relacionadas ao TAF. Por outro lado, tem um ponto aqui que vale a pena ser destacado. Eu coloquei como TAP, tá? Teste de aptidão psicológica, é avaliação psicológica. Isso vai ter como etapa do concurso de delegado Minas Gerais. Em alguns concursos de delegado, o TAP, avaliação psicológica, vinha sendo cobrada como uma fase não eliminatória. Mas delegado Minas apontou que é uma fase eliminatória. Então você pode sim ser reprovado e ficar de fora da avaliação psicológica, porque é uma etapa eliminatória. E por que eu destaco essa questão da avaliação psicológica? Porque eu sou o único na área dos concursos públicos que sempre defendeu, há anos e anos, há mais de uma década, eu defendo a essencialidade da preparação mental, psicológica e emocional. É essencial você saber trabalhar esses aspectos. Ninguém trabalha isso. As pessoas acham que para passar é só ficar decorando o texto, é só ficar engolindo lei seca, doutrina, jurisprudência. Não. Se isso aqui não está em ordem, não está equilibrado, se o caos está imperando aqui dentro, se você não está minimamente bem, você vai ter muitas dificuldades. E agora, o edital de Minas prevê expressamente a questão da avaliação psicológica, ressaltando a necessidade do candidato ter equilíbrio emocional, ressaltando a necessidade do candidato saber resistir à pressão, entre outras coisas. E por que essa parte do edital chamou tanto a minha atenção? Porque, ao contrário de outros editais que trazem essa parte da avaliação psicológica mais sucinta, o edital de Minas trouxe um rol extenso sobre avaliação psicológica. Nesse rol, você vê avaliação de vários pontos, vários quesitos relacionados à neuropsicologia. Então, por isso que é fundamental, nesse momento de reta final, saber trabalhar bastante o emocional. Bom? O que mais, professor? Outra coisa que chama atenção no edital é que a Cadepol não ficou com as provas de conhecimento. Em São Paulo, por exemplo, quem fez delegado de São Paulo vai lembrar que a Cadepol ficou incumbida em relação à fase escrita. Já na prova de delegado Minas, a FGV ficou incumbida de executar aí as fases das provas de conhecimento, prova objetiva, escrita, oral. Ficou a cargo da FGV e não da Cadepol. Bom, isso também é relevante porque a preparação tem que ser realizada considerando bastante o perfil da FGV, porque é ela que vai executar a prova objetiva, a prova escrita e também a prova oral. Data da prova objetiva. Finalzinho de janeiro, 26 de janeiro de 2025. Pessoal, é claro que a probabilidade
de outros concursos saírem até dezembro. Mas se não saírem, Delegado Minas é a sua última chance de 2024. E essa data da prova ficou muito boa também. Por quê? Porque, em geral, a prova de delegado de polícia, após a publicação do edital, ela é realizada após uns 3 meses, após uns 2 meses. Agora, vocês tiveram aí para delegado Minas, baita prazo. São 5 meses. Estamos em agosto. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. 5 meses. Quase metade de um ano. Se começar a fazer o trabalho agora e acelerar, dá tempo de bater bem o edital, dá tempo de fazer revisão, dá tempo de ver o que você não tinha visto ainda. Dá para fazer. É só saber fazer. É só fazer com estratégia, com tática, com direcionamento. Dá sim para fazer um bom trabalho nesse edital de delegado Minas Gerais. É claro que não vai ter milagre, como eu sempre digo aqui. Se você é um bocó, é uma bocó, que não faz a sua parte e acha que vai cair do céu, não rola milagre. Mas com esse edital, nesse formato, se der um gás, se fizer a coisa certa, dá para chegar para brigar por uma vaga, sim. Tá? Formato da prova objetiva. 80 questões. Aqui a banca também foi boazinha. Por quê? Porque muitas provas de delegado são 100. Aqui são 80. Dá para você trabalhar melhor. Lembrando que são 80 questões de múltipla escolha. Isso também vai ajudar na hora de analisar. E vale um ponto para cada questão. Aqui é outro presentão da FGV. Por quê? Porque aqui, ao contrário de outras provas, como acontece, por exemplo, em São Paulo, aqui você não tem o requisito de necessidade de acertar um mínimo por matéria. Aqui não. Aqui são 80 questões, cada uma vale um ponto. Então não há distribuição de pesos diferentes e não há exigência de acertar um mínimo em cada bloco de matéria. Isso ajuda demais no estudo. Tá? Professor, como que ficou a distribuição? A distribuição ficou assim. Nós teremos de administrativo, direitos humanos e direito constitucional 10 questões para cada matéria. Então aqui nós já temos o quê? 30. Direito penal e processo penal, nós teremos 15 de cada uma. Então perceba que legislação especial extravagante está dentro de penal e dentro de processo penal. Então só aqui, penal, processo penal, mais administrativo, constitucional e humanos, nós já temos 60 questões. Medicina legal, criminologia, lei orgânica e direito civil, nós teremos 5 de cada. E aí completam 80. Tá? Então perceba que aqui nós temos o protagonismo do direito penal e do processo penal, porque tem mais questões sobre penal e sobre processo penal. Critério para ser considerado apto, para ser considerado aprovado na objetiva: 60% de acertos. 48 pontos. Se você for para a prova de delegado Minas e não conseguir acertar 48, é porque realmente está ruim, está mal, tá? Então, assim, 60% é razoável essa exigência, beleza? Dá sim para acertar 48, se você fizer um bom trabalho. É só pensar, 80 questões, metade de 80 seriam 40. Só tenho que acertar 8 a mais. É um pouquinho mais da metade. Prova dissertativa. Professor, como que vai ser a prova dissertativa? Vamos lá. Mais um melzinho na chupeta que a banca deu para vocês. Prova dissertativa não vai ser junto com a prova objetiva. Há uma tendência que nós observamos nos últimos tempos. Qual tendência? A objetiva escrita na mesma data.
a pessoa fica mais ansiosa, ela tem que correr muito mais. Agora, delegado Minas deu de bandeja para vocês mais esse presente, porque a prova dissertativa não vai ser junto com a prova objetiva. Você vai fazer a prova em janeiro e depois você vai ter mais um tempão para você estudar especificamente para a prova escrita. Então você vai ter aí quase 5 meses, para você estudar para a prova escrita, tá? Então assim, dá para fazer também um bom trabalho na prova escrita, porque vai ser só em junho. Professor, quantos vão para a prova escrita? 540. 540, com melhor pontuação, vão para a escrita. Isso que é importante, fazer um bom trabalho para passar o trator, ficar aqui no meio, para você ter a sua escrita corrigida. Qual que é a pontuação na prova escrita? Você vai ter em disputa 40 pontos. Cada pergunta, cada dissertativa valendo 5 pontos. Quantas questões, professor? 3 questões de penal. Processo penal, 3 questões também. Administrativo, 1 questão. E constitucional, 1 questão também. Então, aqui, de novo, está bem claro o protagonismo de penal e processo penal. Então, vejam, prova escrita com 8 questões, sendo que metade é penal e processo penal. Protagonismo de penal e processo penal. Quem está seguindo, por exemplo, as minhas aulas especiais no YouTube, vai sair na frente. Porque eu já estou há mais de 3 meses fazendo aulas de graça no YouTube, tá? Então, quem acompanha aqui vai sair na frente, obviamente. É claro que só com as aulas no YouTube você vai fazer bom trabalho, vai passar o trator, só que tem que ir além também, né? Tem que ter mais estratégia, tem que ter um monte de coisa. Não é só as aulas do YouTube. As aulas do YouTube são um importante complemento, só que tem que ter mais coisas. E aí, o que acontece aqui? Olha só, você vai ser aprovado na prova escrita, que vale 40 pontos, se você conseguir 50% de pontuação. Ou seja, de 40 pontos, você tem que conseguir quantos? 20 pontos para ser aprovado. É claro que tem que buscar mais para ficar bem na classificação. Mas para ser aprovado, só 20 pontos de 40. Então, olha que interessante. Mesmo que você erre constitucional, mesmo que você erre administrativo, mesmo que você erre uma de penal, mesmo que você erre uma de processo penal, mesmo nesse cenário, você seria aprovado. Olha como ficou a matinha. Ficou a matinha, filho. Por quê? Porque você tem que acertar aqui só duas. Só duas, por exemplo, 2 de penal, mais 2 de processo penal, você já passaria na escrita. Por quê? Cada uma vale 5 pontos. E aqui você totalizaria 20. Então, perceba que aqui também, nesse critério de correção, tá, da prova dissertativa, a banca também não exigiu, por exemplo, acertar metade em cada matéria. Não. Jogou uma pontuação geral e está pedindo só 50. Essa prova tá muito gostosa, meu. Só vai perder quem tem merda na cabeça. Aproveita, porque a tendência é a dificuldade aumentar cada vez mais. Vai ser cada vez mais raro. Até que vai chegar um ponto que nunca mais vai ter tipo de prova com esse formato. Então aproveita. Então aprovação com 20 pontinhos. Mas é claro que quem é meu aluno da mentoria, quem é meu pupilo sabe que se a prova vale 100,
Você tem que ir para fazer 200, caramba. Você tem que ir para passar o trator, para não sobrar pedra sobre pedra. Sangue nos olhos. Deixar de ser presa para virar predador. Se vale 100, estude para fazer 200. Porque aí ninguém vai te tirar do jogo. Nem os seus próprios erros vão tirar você do jogo. E você vai errar porque você é humano. Só que quando você erra e faz um treinamento de bosta, você é reprovado. Então, como que eu faço para errar e mesmo assim ser aprovado? Fazendo um treinamento fora da curva. Quando você faz um treinamento fora da curva, os seus erros não tiram você do jogo. Os seus concorrentes não tiram você do jogo. E nem a banca tira você do jogo. Ninguém tira você do jogo. Tem que fazer um treino tão foda que você fique com aquela sensação. Não tem como dar errado. Igual aconteceu comigo. Por que eu fui aprovado para delegado São Paulo na primeira tentativa aos 24 anos e ainda fiquei entre os primeiros na classificação final? Porque eu virei um trator, eu mudei minha mentalidade, eu virei um predador. No concurso, ou você bate ou você apanha. E a maioria fica apanhando, tomando paulada e não faz nada para mudar. Fica engolindo o PDF, fica só com esses papos de coach de merda e não faz nada para mudar. Faz sentido? Então, na prova escrita, é legal também que a FGV dê um bom espaço para escrever. 20 linhas, até 20 linhas a resposta da sua prova escrita. Olha que interessante, olha que bom. Tem consulta? Tem. FGV vai deixar fazer consulta na prova escrita. Consulta da lei seca. Olha aqui, aviãozinho na boquinha. Dá para fazer consultinha ainda. É claro que toda prova é difícil. Não tem prova fácil hoje em dia. Mas o que eu quero te mostrar aqui é que essa prova tem muitos atrativos, tem muitos pontos bons que vão te facilitar. Isso não quer dizer que vai cair do céu. Não seja bobo. Outra coisa boa aqui na prova escrita, não tem peça. Tem muita gente que tem trauma com peça. Professor, eu não gosto de peça, eu não sei identificar peça. Fica tranquilo, fica tranquila, porque não vai ter peça. Não tem previsão de peça. E na prova oral, como que funciona, professor? Na prova oral, nós vamos ter 270 candidatos na oral. Quais matérias teremos na oral? Pasmem, apenas 4. São excelentes. Penal, processo penal, constitucional e administrativo. Apenas 4. Nem humanos cai, que costuma cair. Apenas 4 matérias. Muito mais fácil para estudar. Só 4. E novamente o protagonismo de penal e processo penal. Presentes, como sempre, na prova oral, valem mais na prova escrita e tem também mais quantidade na prova objetiva. Penal e processo penal. E já vou avisando que eu vou fazer a minha imersão, hein? Vou fazer minha imersão, que eu sempre faço, uma imersão tradicional, que um pouco antes da prova, faltando uma semana, uns 10 dias, a gente faz uma imersão de um dia inteiro, pauleira, para fritar os neurônios, para derrubar muitas questões da prova. Eu venho fazendo essa imersão já há muitos anos, e sempre que eu faço imersão, quando tem a prova, inúmeras questões que eu passo na imersão caem na prova. Então isso vai ajudar muito também quem fizer parte da minha imersão. Eu vou divulgar depois, no momento certo, tá? Olha que interessante, a FGV aqui está bem organizada, porque ela já deixou claro que cada examinador vai ter 20 minutos, até 20 minutos, para fazer perguntas para você. Então, somando aí, é tudo, você vai ver que você vai ficar mais ou menos aí quase 1h30, sendo bombardeado com perguntas. Professor, 1h30 sendo bombardeado com perguntas? Sim, porque cada professor, cada examinador terá 20 minutos para fazer perguntas para você, tá? Então, isso aqui, bombardeio, só faz aumentar a necessidade de você trabalhar o lado emocional. Porque não é fácil, a pressão é imensa, a ansiedade estoura se você não souber controlar. Porque serão quase 1h30 aí de bombardeio de perguntas, tá? Quanto que vale a prova oral, professor? Prova oral vai valer 40 pontos no total. 40 pontos no total, 4 matérias,
cada matéria vale 10. Aprovação, 50%. Aqui, novamente, está maravilhoso esse requisito, porque delegado São Paulo, por exemplo, você tem que ter um acerto mínimo em cada matéria. Aqui não. Aqui de 40 pontos da prova oral, você vai passar se você acertar 20. Com 20 pontos você passa. A única exigência é que você não pode zerar nenhuma matéria. Tá? Então, se você tirar um na matéria, já está valendo. Não tem exigência de acertar mínimo de 50% em todas as matérias. Isso ajuda demais. Minha prova oral, por exemplo, foi do cão. Por quê? Porque tinha que acertar o mínimo de 50% em cada matéria. Minha prova oral teve lógica, teve informática. Olha o que vocês estão pegando. Olha aqui, brigadeirão. Olha aqui, torta de morango. Professor, e o conteúdo programático? Como que está o conteúdo programático? Vamos lá. Separei aqui para falar um pouquinho sobre o conteúdo programático. Esse conteúdo programático está maravilhoso. Por quê? Porque delegado Santa Catarina, foi a última prova da FGV de delegado, delegado Santa Catarina caiu português e tecnologia. É um saco para estudar. Só que no seu delegado Minas, a banca cortou. Não tem português, não tem tecnologia. Só tem matérias gostosas, só tem matérias boas. Tem mais, acabou? Não acabou. Ó, penal, processo penal, constitucional, administrativo, criminologia e medicina legal. Tem tudo a ver com delegado. Maravilhosa. Maravilhosas as matérias. Tranquilas para estudar se você fizer o estudo correto. Não é fácil, mas se fizer o estudo correto, você consegue estudar. Por quê? Porque esse grupo 1 que eu separei aqui é o grupo das matérias e o edital está cobrando um conteúdo programático clássico. Cai o clássico de penal, cai o clássico de processo penal, cai o padrão de constitucional, cai o padrão de administrativo, cai o padrão de criminologia, cai o padrão de medicina legal. Não vi no edital, em relação a essas matérias, nenhuma surpresa. Nada de outro mundo. Ah, teoria do vampiro, não. É o arroz com feijão que cai sempre. Dessas matérias que eu citei. Já no grupo 2, eu coloquei grupo 2 aqui por quê? Porque direitos humanos, direito civil e legislação especial tem mais um presentão para vocês. Conteúdos enxutos. Direitos humanos está abaixo da média que costuma cair para delegado em relação ao volume de tópicos. Direito civil está abaixo da média que costuma cair para delegado. Legislação especial também está abaixo da média que costuma cair para delegado. Então, o grupo 1 é o grupo do padrão, é o que costuma cair. Agora, o grupo 2 é que está abaixo da média. Se você procurar, por exemplo, o edital de delegado São Paulo, você vai ver que direitos humanos, o conteúdo do edital está extenso. Tem vários tópicos, vários tratados. Agora, delegado Minas, não. Direitos humanos está mais enxuto. Tem muita especificação de tratados, instrumentos internacionais. Direito civil para Minas é basicamente a parte geral do direito civil. Não cai aquela parte de sucessão, casamento, aquela parte mais chata. Tá? E legislação especial também caem as leis que costumam cair. Leis importantes. Maria da Penha, interceptação, drogas, organizações criminosas. Mas não dá nem para comparar o edital de legislação especial de delegado de São Paulo, que cobrou várias leis que não costumam cair para delegado. Então, vejam, o conteúdo do edital está mais enxuto, em geral, e além disso, há matérias que estão sendo cobradas em volume abaixo da média. Isso é um prato cheio para quem quer tentar passar nesse concurso de delegado Minas Gerais. Faz sentido para vocês? Faz sentido? Coloca aí se faz sentido. Coloca no comentário. Deixa aí o seu comentário para mim. Fechou? Fala o que você está achando.
ao vivo agora, depois da gravação, volta aqui e deixa um comentário. Então, vale a pena fazer Delegado Minas. É uma baita oportunidade, imperdível. Nós vamos passar o trator, como eu falei. Eu estou montando um projeto bem legal para montar um grupinho legal que quer pegar firme para delegado Minas Gerais. Tá? Se você quiser saber mais sobre esse projeto, se você quiser fazer parte, manda para mim um WhatsApp 011 91 089 9002. Dá um print aí, anota agora para você me chamar no WhatsApp lá e falar, professor, eu quero participar do projeto Minas Gerais. Você pode ainda, aqui na descrição do vídeo, eu deixei o link, clica nesse link, entra na comunidade do WhatsApp exclusiva, focando no projeto Delegado Minas Gerais. Entra lá também para você ficar na lista de espera. Tá? Então, nesse projeto de Delegado Minas Gerais, eu vou te ajudar a buscar aprovação, vamos fazer um estudo direcionado, vou pegar na sua mão para a gente passar o trator e para dar aquele gás que você precisa para você não ficar perdido nessa reta final. Estou montando um projeto bem legal, então manda o WhatsApp para você não ficar de fora. Bom, então é isso. Qualquer dúvida, fala comigo. Tamo junto para passar o trator. Valeu, bom final de semana, fique com Deus. Futuros delegados e futuras delegadas de Minas Gerais. Eu quero ver vocês, colegas, delegados e delegadas em Minas. Vamos passar o trator.